Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal. Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Faz a inscrição aí no canal para você dar um apoio aí para o nosso trabalho, bem como para receber as notificações aí dos nossos vídeos. Bom, nós iniciamos aí há umas semanas um trabalho de gravação de aulas bem detalhadas, tá? A respeito da cunicultura. E hoje a gente vai falar a respeito da história da cunicultura brasileira. A gente fez aí um resgate, conversamos com muitas pessoas, tá? Preparamos um material bem extenso e detalhado para a gente apresentar para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Isso visa futuramente nós termos material para uma disciplina de cunicultura oferecida de maneira híbrida, bem como oferecimento de um curso de formação inicial em cunicultura. Então a gente quer deixar material base para futuramente a gente trabalhar também com esse material. E nós sabemos também que faltam informações sobre esse tema aqui no YouTube. Então, espero que vocês gostem e seja proveitoso aí para a gente entender melhor como funciona, né, a cunicultura brasileira, como que era a cunicultura no passado, como que ela evoluiu e como é a cunicultura que nós temos hoje. Bom, então, para começar, nós vamos compartilhar aqui a nossa tela. Eu sou o professor Luiz Machado, do IFMG Bambuí, e vou falar então para vocês um pouco da história aí da cunicultura brasileira. Bom, inicialmente, a gente já diz para vocês que praticamente não temos informações sobre os coelhos no período colonial, no período imperial, ou seja, nós não temos informações aí mais antigas a respeito dos coelhos no Brasil desse período. Então a gente buscou conversar aí com algumas pessoas, alguns professores, e praticamente ninguém tem informação a respeito disso aqui. Tá? Parece que a atividade da cunicultura aqui no Brasil começou a ser registrada somente aí a partir da década de 30. Bom, então, o primeiro material, pelo menos o material que eu tive acesso, que trata da cunicultura aqui no Brasil, é do estado de Minas, onde a Estação Experimental, de Minas elaborou um material técnico aí sobre a criação de coelhos. Ou seja, já existia a criação de coelhos aqui no Brasil na década de 30, ok? Porém, faltavam muitas informações técnicas naquele momento, né? Obviamente que essas informações vieram somente aí nas várias décadas seguintes a partir da pesquisa científica. Então, naquele material, né, ele já citava trechos, por exemplo, como batatas e batatinhas, incluindo cascas cozidas e ministradas com farelo grosso, devidamente temperado com uma pitada de sal de cozinha. Constitui de quando em vez boa ração, sobretudo para engorda de animais destinados à matança. Bom, o primórdio de uma ração balanceada para coelhos, que a gente sabe, provavelmente estava muito desbalanceada. Obviamente, a gente foi conhecer as necessidades nutricionais da espécie cunícola muitas décadas depois, mas, de certa forma, esse material técnico já orientava a criação de alguma maneira. Bom, nós tivemos também nas décadas seguintes a publicação de vários materiais técnicos aí elaborados, pelo Estado de São Paulo, pela Secretaria de Agricultura, várias informações pertinentes aí para coelho. E aí nós temos dezenas desses cadernos aqui, ó. Esse material estava no patrimônio da doutora Laura de Santos, a gente vai falar dela daqui a pouco, tá? E eu tive, né, a graça de receber esse material aí da filha dela, da Mônica de Santos, e nós temos todo esse arquivo aqui na cidade de Bambuí. Então, dentro desse arquivo, desse patrimônio bibliográfico, nós temos dezenas de materiais relacionados à cunicultura da década de 40 que foram disponibilizados. Bom, a gente não sabe, então, muita coisa antes da década de 60. E o que eu vou apresentar para vocês aqui, da década de 60 e das décadas de seguintes, principalmente a partir da década de 80, o que eu vou apresentar, a gente considerou, de um trabalho publicado pela querida Pacita, pela saudosa Pacita,
ela no terceiro Congresso Americano de Cunicultura em Maringá, ela apresentou uma palestra sobre a história da cunicultura brasileira, ok? Muita informação interessante. E esse material foi traduzido e publicado recentemente, não me lembro o ano, tá? No boletim, tá aqui, História da Cunicultura Brasileira, partes 1 e 2. A parte 1 é a tradução desse material da Pacita, ok? Mas também nós vamos aproveitar uma entrevista que o professor Walter Mota, da UFMG, né, nosso querido professor Walter, tá, ofereceu ao canal Dr. Cune em 2017. Se você quiser ver essa entrevista, ela está aqui no canal Dr. Cune, é só procurar. É um dos primeiros vídeos que a gente postou, ok? Então, a nossa explicação vai basear nesse material. Pessoal, nós vamos dividir aqui a nossa aula em vários capítulos, ok? Então, o primeiro capítulo que eu vou falar para vocês é o capítulo da cunicultura lapareira para a produção de vacinas para febre aftosa, ok? Bom, então a gente começa aí a cunicultura propriamente dita. A cunicultura começou no Brasil como uma atividade lapareira, era uma atividade de produção de láparos, ok? A gente chama de cunicultura lapareira. Para a gente entender isso, a gente tem que saber que existe uma enfermidade em bovinos chamada febre aftosa, tá? E como meio de passagem para a produção dessa vacina para a fitosa, se utilizava os láparos, que são os filhotes dos coelhos. Então, os cunicultores produziam láparos que eram utilizados para a produção da vacina da febre aftosa na década de 60. Ok? Então, nesse momento, a cunicultura foi muito estimulada, porque ofertava esses animais, tá, para serem utilizados como meio de passagem da vacina. Então, nós chegamos aqui no Brasil a ter 5.000 cunicultores cadastrados na Associação Nacional de Cunicultores, cuja sede era na cidade de Niterói. Então, nesse momento, a cunicultura brasileira cresceu muito e, obviamente, chamou a atenção de muita gente, né? Bom, o problema é que surgiu um novo meio de produção dessa vacina, que era muito mais viável a partir da cultura de tecidos, né? Então, se modificou a técnica para a produção da vacina e não se utilizava mais o láparo, ok? Então, obviamente que se os cunicultores não conseguiam oferecer, vender o principal produto de venda, que era o láparo, tá? A cunicultura começou, então, a entrar num período de instabilidade, ou seja, queda, tá? Bom, obviamente que se tentou adaptar o modelo de cunicultura que se tinha naquela época para um modelo de produção de carne, tá? Que já era realizado nos países, tá, do Mediterrâneo, por exemplo, que tinham muita tradição no consumo da carne de coelho, tá? Conforme a gente falou da história da cunicultura a nível mundial, você acha os vídeos, a videoaula aqui mesmo no canal. Na Europa, a cunicultura sempre teve assim uma ideia muito importante para a produção de carne, tá? Principalmente em períodos de crise, como por exemplo no pós-guerra. Então a cunicultura carne lá sempre foi estimulada, principalmente nos países mediterrâneos, mesmo porque faz parte aí de vários pratos tradicionais, tá, de alguns países. Aqui no Brasil, após a queda, então, da cunicultura lapareira, se tentou estimular a cunicultura para a produção de carne, mas aí a gente esbarra no hábito, né, do consumo dos brasileiros, que nunca tiveram, na verdade, nunca tiveram hábito de consumo da carne de coelho. Então, se estimulou naquele momento. E aqui nós temos um folheto, um livrinho de 1966, tá? Sobre o coelho na cozinha, com várias receitas aí, justamente estimulando o consumo da carne de coelho, que era inexistente aqui no Brasil nesta época, para dar suporte à produção de coelhos para carne, ok? Bom, obviamente que várias tentativas foram feitas e ainda hoje nós praticamente não temos aí o hábito, o consumo da carne de coelho, né? Muitas vezes dificultada até mesmo pelo alto preço da carne que a gente tem hoje
no supermercado. Bom, no segundo capítulo, então, a cunicultura, que começou lapareira, depois foi sendo adaptada, foi feito também uma tentativa para se adaptar à cunicultura no modelo de produção de peles e principalmente lã angorá, ok? Nós temos a raça angorá, tá? Que são animais de pelo longo, pelo aí que varia de 12, podendo chegar até 20 centímetros de comprimento, tá? São animais que requerem um manejo muito complexo, muita atenção, tá? Um manejo diário, e que, naquela época, a lã angorá era muito valorizada. O animal angorá poderia ser tosado, tá? E mais de uma vez ao ano, podendo oferecer, assim, a lã angorá, que seria necessária para a fabricação aí de várias vestimentas muito valorizadas no mercado. Então, se tentou produzir lã angorá, várias granjas começaram a produção de animais angorá, tá? Eu acredito que o nome da granja angolana vem também de angorá, porque naquela época, quando surgiu a granja, se investia muito na lã angorá. Obviamente, a partir do advento da produção de fios sintéticos, tá? Esse mercado também entrou em baixa, no sentido que havia opções mais baratas para a produção de roupas similares, ok? Então, embora alguns cunicultores ainda conservam alguns exemplares e alguns cunicultores utilizam essa lã de maneira artesanal, ok? Foi um mercado muito restrito aí nas décadas de 60 e 70 aqui no Brasil.